Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem, porque hoje nós vamos falar do novo filme do diretor Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. O meu filme mais esperado do ano, como vocês bem podem imaginar. Sou um grande fã, admirador do trabalho do Martin Scorsese e acho que o seu trabalho atual ele tem um peso ainda mais relevante, importante para a história do cinema, para o que o Martin Scorsese representa, não só pelo diretor que ele é, mas também pela filosofia por trás dos seus filmes, a forma com que ele se posiciona. Nós bem sabemos o caos que o mundo está quando o assunto é cinema, não só nisso, é claro, mas o Martin Scorsese ele representa muitas coisas que eu acredito como um grande apaixonado pela sétima arte. Então, sempre que a gente vai assistir qualquer um dos seus filmes, mas principalmente os seus novos filmes sendo lançados para o cinema, nós estamos indo assistir não só a obra desse diretor, mas também a sua filosofia e o que ele representa. Assassinos da Lua das Flores é um filme bastante complexo, uma temática muito difícil de ser abordada, porque o filme não se dá o trabalho apenas de contar uma história real, mas o filme está representando os terríveis crimes que a tribo indígena Osage passou ao longo de muitos e muitos anos. As terras da tribo Osage são terras riquíssimas e durante muitos e muitos anos eles acabaram sendo traídos por pessoas bastante próximas justamente pela ganância. Tudo isso foi retratado em um livro que demorou mais de 10 anos para ficar pronto ao reunir todas as informações dessa história. A partir do momento em que Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio e todos os envolvidos estão interessados em contar essa história, eles sabiam que aqui eles tinham uma obrigação bastante clara e ética em relação à comunidade Osage, e foi lado a lado da tribo Osage que eles construíram toda essa história. Eles conquistaram a sua confiança e, muito pelo contrário do que aqueles que eles estão retratando, de fato tentaram e conseguiram fazer um trabalho que honrasse a história dessas pessoas e principalmente que evidenciasse essa história que por muito tempo passou despercebida, com pouquíssimas representações. É uma história que agora ganha um dos holofotes mais poderosos possíveis dentro da sétima arte. Um filme de Martin Scorsese com as suas maiores parcerias, com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Então, para quem é apaixonado por cinema, o filme por si só já é extremamente sedutor, mas o filme também representa um documento importantíssimo, uma obra ficcional que retrata uma história real de crimes que de fato aconteceram, que passaram despercebidos durante muitos e muitos anos, onde as pessoas sofreram não só com as mortes que aconteciam, mas também com a falta de punição, com a falta de busca e investigação atrás dos culpados. O filme vai retratar isso muito bem. É uma obra que constrói a sua narrativa justamente para conseguir evidenciar a crueldade e também a impunidade durante muitos e muitos anos. Para além disso, o filme tem consciência da sua importância e de como ele pode revelar tudo isso. Esse é um projeto que demorou muitos anos para ser escrito. Inclusive, foi possível encontrar várias entrevistas onde tanto o Scorsese como o Leonardo DiCaprio falam do quão difícil foi encontrar a linha narrativa correta para contar essa história. Quando a gente estuda mais sobre narrativa, a gente percebe que como uma história é contada acaba sendo o elemento mais importante possível, porque essa história ela é permeada por diversos fatos, por diversos personagens que são figuras reais. Então, como você escolhe qual é a melhor forma de retratar essa história? E eles testaram, através de vários e vários tratamentos de roteiros, encontrar a história ideal. Então, Leonardo DiCaprio nem sempre ia representar o personagem que ele representa nesse filme aqui. Ele ia ser outro personagem. Durante um tempo ele ia ser o investigador, mas eles continuavam tentando encontrar uma linha narrativa que fosse a ideal para contar essa história e que de fato fosse uma linha narrativa responsável, que evidenciasse
tudo que eles gostariam de tratar nessa história tão complexa que revela tanto sobre o ser humano, revela tanto sobre como os Estados Unidos foram construídos, como diversas pessoas sofreram com isso e outras passaram de forma bastante tranquila por todas essas tempestades, justamente pelos poderes. Então era um grande desafio e eles perceberam que o grande fio narrativo, que o coração dessa história estava justamente em uma história de amor, da conexão da Molly e do Ernest. A Molly é brilhantemente interpretada pela Lily Gladstone, que não é da comunidade Osage, mas fez um trabalho brilhante ali dentro da sua preparação como atriz, e o Ernest interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que representa um personagem muito complexo dentro da obra. Quando a gente vai falar sobre os filmes do Scorsese, os seus grandes trabalhos sempre foram guiados pelo estudo de personagem. O Scorsese ele tem esse fascínio de ir atrás de uma representação da vida através, é claro, dos seus personagens, porque ele acredita que ali está os grandes marcos de todos os filmes que o conquistaram. Ele não necessariamente lembrava das obras por conta das suas tramas, mas sim por conta dos personagens. E isso guiou seu trabalho ao longo de todo o tempo. Quando a gente vai falar sobre o trabalho do Scorsese, com certeza o primeiro elemento que a gente pode lembrar são os personagens. E aqui no Ernest nós temos um personagem guiado pelo seu tio, representado pelo Robert De Niro. William Hale foi um homem que de certa forma se infiltrou e conquistou a confiança da comunidade Osage ao longo dos anos. Ele parecia não ser um homem tão ganancioso, aprendeu a língua dos Osage para conseguir ganhar a sua confiança. Eles queriam o poder apenas para eles mesmos. E é justamente aí que entra a complexidade desse filme. Como construir uma história de amor e traição como ninguém. Esse foi o trabalho realizado aqui. Quando a gente pensa em Assassinos da Lua das Flores, nós estamos falando de uma história de amor e nós também estamos falando de uma história de traição. Mas o grande lance e o grande interesse do Martin Scorsese em parceria com o roteirista Eric Root era colocar o público em lugares bastante desconfortáveis para a gente encarar essa história. Mas como eles constroem isso é extremamente fascinante, porque existe um convite, existe uma condução que nos coloca próximos dos personagens do Leonardo DiCaprio e do Robert De Niro. Os personagens mais complexos, os personagens dentro desse filme são brutais em diferentes formas, não só os grandes protagonistas, mas todos ao seu redor. Eu particularmente saí do cinema depois de ter visto um filme de Scorsese, eu amo esse diretor, mas eu saí baqueado com a história. Então você sai da sala de cinema completamente horrorizado com o que acabou de acompanhar. Você de fato mergulha de uma forma que particularmente eu não estava preparado. E isso acontece justamente pela genialidade com que o diretor conduz essa narrativa. O Scorsese, ele desde muito pequeno sempre gostou de fazer o design das suas cenas no papel. Ele sempre gostava de desenhar como ele ia compor os seus quadros. Onde estariam os personagens, quais seriam os movimentos de câmera. É ali que o diretor de fato mergulhou de cabeça. É claro que a gente pode lembrar do Scorsese por diferentes qualidades, mas como diretor, ele é uma pessoa completamente fascinada em como compor os seus quadros. Ele fala, como desenhar um quadro, o design que ele pensa por trás de cada uma das cenas. E isso influencia demais como essa história chega na gente. O que eu quero dizer com isso é, o diretor ao longo do filme, ele vai utilizar diferentes estratégias para contar essa história pra gente através da imagem e do som. Uma das coisas que mais me impactou é como o diretor gosta de utilizar a repetição. Nós vamos ter o mesmo fato sendo representado de diferentes formas, através de diálogo, através do ponto de vista de uma personagem e de fato através de um flashback, vendo o crime acontecendo. São repetições como essas que vão criando dentro de nós, o público, uma consciência daquele fato completamente diferente do que a gente poderia imaginar. O diretor decide repetir a crueldade de diferentes formas. E existe uma quebra em determinado momento do filme, que para todo mundo que viu foi um momento que eu me emocionei bastante, onde o diretor assume esse lugar de entender o que aquele filme representa como uma obra ficcional,
de cinema, uma obra que custou milhões e milhões, que demorou anos para ser feita, com grandes astros de Hollywood ao redor do filme, com a comunidade Osage tanto na frente da tela como também por trás da tela, e com o diretor Martin Scorsese criando aquela obra, trazendo ao longo da narrativa uma capacidade de utilizar a linguagem cinematográfica para conduzir o público para uma experiência única, onde nós vamos sentir que estamos acompanhando um documento histórico, tanto pelo uso em determinados momentos do preto e branco, o uso de fotografias e também em determinado momento pela quebra da ficção, para que a gente entenda que sim, esse aqui é um filme, ele não altera os fatos, ele não muda as dores das pessoas que passaram pelos crimes, mas é um documento, é uma obra de arte que tem uma importância, que tem uma relevância de desconstrução de algo que foi construído também no passado através do cinema. Dessas impressões, dessas caracterizações, dessas narrativas que foram não só construídas como repetidas ao longo do tempo. O cinema já foi uma ferramenta utilizada em diferentes momentos por pessoas com agendas bem complexas, bem contraditórias e também cruéis. Não é porque o cinema é uma forma de arte que as pessoas só vão utilizá-la para o bem, muito pelo contrário. O filme também é um estudo sobre construção de narrativas, sobre como aquelas pessoas dentro da obra e da história de fato construíram narrativas que foram se mostrando cada vez mais perversas. Então, o diretor aqui, ele não faz apenas um retrato de uma obra, não faz apenas uma adaptação, como ele também mostra que o seu filme tem consciência de ser um filme, entende o seu potencial, a sua potência, o seu poder de transformação e ao mesmo tempo entende as suas limitações. E isso é fascinante. Uma das coisas que eu mais gosto do Scorsese é a sua mente de estudante. O diretor se vê como um professor de cinema, mas também como um aluno. Parcerias antigas do diretor, como a Thelma Schumacher, que é a editora de seus filmes desde Toro Indomável, gostam sempre de falar o quanto o diretor está interessado em contar as suas histórias de formas diferentes. Apesar do que muitos imaginam, o Scorsese não gosta de se repetir. E a gente entende isso no como ele conta suas histórias, como ele desenha cada um dos quadros, como ele toma decisões corajosas de colocar o público em uma experiência lado a lado daqueles que são as figuras mais complexas, mais contraditórias e que são figuras humanas. Ao mesmo tempo, ele tem consciência da importância dos seus filmes, principalmente nos tempos de hoje, que não podem ser representadas apenas como obras individuais, mas são obras que representam uma filosofia defendida pelo diretor, que é um dos diretores, se não o diretor americano mais relevante de todos os tempos, não só pelo seu trabalho com a sua filmografia, mas também com o seu trabalho como professor de cinema, como restaurador de filmes e um apaixonado pelo cinema global, pelo cinema mundial, e que entende também as suas limitações, entende o que ele representa e dentro desse filme faz uma desconstrução e ao mesmo tempo aproveita para evidenciar como as narrativas podem ser construídas, como elas podem ser destruídas, mas o mais importante de tudo, como a sua obra vira uma ferramenta importantíssima para que a gente possa ter contato com essa história, uma história cruel, uma história difícil de se acompanhar, mas também para que a gente entenda a importância das narrativas, a importância das histórias de fato serem compartilhadas. A partir desse filme do Scorsese, nós temos o contato com crimes terríveis, mas nós também temos contato com uma cultura, nós temos contato com essas figuras que são importantíssimas e que renascem a partir do seu filme. Particularmente, sou completamente apaixonado pelo trabalho do diretor. É muito difícil para mim fazer uma análise de um filme do Martin Scorsese, porque sempre que eu termino de gravar, eu sinto que muitas coisas foram deixadas de fora e de fato foram. É impossível fazer um comentário completo sobre uma obra como essas e tá tudo bem, porque o Martin Scorsese é um desses diretores que me fazem amar o cinema cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, percebendo o seu poder, percebendo a sua importância no mundo e hoje, então, nem preciso falar o quão relevante é ter um diretor como esses realizando suas obras. Então, esse filme é fantástico, assistam e a gente se encontra no próximo vídeo.